Porque se as coisas estão nos Forte. roubando de ouvir a Deus, significa que nós estamos fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer. É. Porque muito provavelmente nós estamos envolvidos em atividades, em coisas que Deus não nos convidou a fazer e agora nós estamos sobrecarregados, nós estamos atarefados demais para ouvir a voz de Deus, né? Fala, galera de Zascope, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Book Talk. E é um episódio muito especial hoje. É um episódio pra gente falar sobre o nosso lançamento mais esperado aí, mais querido, que é o lançamento do livro do Douglas, Olhe pra Jesus. Gente, olha como é que tá a perfeição desse livro. Eu não sei se você já comprou o seu, se você já viu algum pessoalmente, mas assim, gente, o detalhe dessa capa é a coisa mais linda do mundo. A gente tá apaixonado por esse livro, não só pela capa, pela diagramação do livro, que ficou uma coisa linda, mas também pelo conteúdo, porque é um conteúdo que, antes do Douglas lançar esse livro, ele já estava compartilhando com a nossa equipe. Então, é um conteúdo que a gente está aí o ano inteiro já, né? Processando, lendo, compartilhando. Então, é um livro muito esperado por nós e muito aguardado. Então, hoje é um episódio super especial do nosso Book Talk. Então, bora pro vídeo? Vamos lá, Fi, vamos começar. Esse Olhe pra Jesus, né? Um livro tão aguardado, tão esperado por nós, por Exato. todos, né? O Exato. que a gente pode falar desse livro aí pra eles? Ele mal chegou e a gente já considera ele pacas, brincadeira. A gente já considera muito. Mas acho que fazia 4 anos aí que o Douglas não lançava livro, olha só. Pois é, E aí ele muito tempo, né? Qual foi exato. o último? Acho que foi o Deus fez Deus propósito, né? Isso, Deus fez de propósito junto com o Thiago. Mas que livro, né? Acho que é um dos livros, assim, eu percebo que a maioria das coisas que o Douglas escreve tem a ver com copiar Jesus, mas esse tá mais profundo, assim, né? Digamos assim. É um Foi estágio 2. exato. É um livro onde ele vai falar bastante sobre a contemplação, né? Sobre a vida de Jesus. É um livro muito, muito, muito bom, assim. Eu acho que uma das primeiras coisas, assim, que enfatiza o livro e que chamou muito a nossa atenção aqui é sobre a importância da encarnação de Jesus, né? Porque Jesus, digamos assim, se Deus ele quisesse nos salvar sem ser por meio da encarnação, ele poderia ter feito, Uhum. né? Ele poderia ter estralado o dedo e todo mundo. Passou 30 anos ali. Deixa eu descer aqui rapidinho. Exato. Ele poderia ter aparecido com 30 anos, ele É, poderia ter feito de diversas formas, sim. mas ele escolheu encarnar e, morar no ventre de uma mulher, ser amamentado por essa mulher, viver 30 anos com uma figura anônima e até ele se manifestar, né, até ele, mostrar quem ele realmente era, né. E isso é muito importante para nós na narrativa bíblica e na história, por quê? Porque isso mostra para nós, como é o estilo de vida que Deus desenhou para nós desde o princípio. Sim. Porque às vezes a gente pensa num estilo de vida muito sobrenatural, assim, sabe? A gente tá na expectativa de um estilo de vida muito, eh, Utópica, né? utópica, só que a gente vê que Deus viveu uma vida comum. Uma vida ordinária, né? Exato. Deus, ele viveu e encarnou vivendo uma vida comum, a ponto do sobrenatural ser o natural na vida dele. Não é que, tipo, Jesus fazia força para curar alguém. Ele estava andando e ele via alguém que precisava de ajuda Uhum. e ele falava: "Ó, vai em paz, tá Uhum. curado". E continuava a viver Uhum. uma vida, entendeu? Então, eu percebo que um dos pontos, assim, mais, importantes obviamente, o livro é muito profundo, fala sobre muita coisa, mas, pra começar, assim, eu acho que o livro ele traz essa mensagem de que nós podemos copiar o estilo de vida de Jesus, porque ele é um Deus humano. Sim. Ele é 100% homem. A humanidade de Jesus, ela nunca foi deixada de lado na sua vida na terra e ela existe até hoje com ele nos céus, né. Então, eu percebo que o Douglas, quando ele escreve esse livro, ele traz muito enfatiza muito essa questão de que nós servimos e nós podemos copiar um Deus que é humano, que se fez humano para que pudesse ser copiado.
E é muito interessante porque quando todas as vezes que ele fala sobre esse livro, né, ele já começou a falar sobre esse livro em alguns lugares, ele fala que não é um livro, é um movimento, né? É uma cultura que a gente quer comunicar para essa geração, né? Exato. Como movimento de Zascope, que é de olhar para Jesus, né? Vislumbrar Jesus, olhar para ele e contemplar quem ele é e viver a partir disso, né? Até ele fez a pulseira, olhe para Jesus, para Exato. que todo momento da vida, e ele falou isso pra gente logo no início do ano, na reunião de quando a gente fez a reunião da empresa, que ele falou: "Gente, a gente precisa o que Jesus faria, né?". Tipo assim, olhe pra Jesus, uma situação, alguém me tratou mal, o que Jesus faria? O que Jesus faria nesse lugar? Olhe pra Jesus. E a gente ter essa cultura enraizado na gente, a ponto da gente se tornar natural, no ordinário. Tipo assim, no início vai doer. No início, alguém Vai vai ser bater na forçado. gente, a gente fala assim: "Ai, meu Deus". Deixa eu olhar pra Jesus: "Jesus, o que que você faria?". "Ai, tá bom". "Tá tudo bem". Mas no decorrer da vida, isso vai se transformando natural, porque a gente vai olhando e contemplando e sendo transformados por quem ele é, né. E é muito interessante que logo no início do livro, ele faz uma distinção entre os discípulos e a multidão, né, porque ele fala: olha, ele pregava para multidões, só que dessas multidões tinham os discípulos dele. E aí era quem ele falava coisas mais pessoais. E aí eu achei, assim, logo no início do livro ele fala que são 2 perguntas, né. O discípulo, ele faz um tipo de pergunta, e a multidão, ele faz outro tipo de pergunta. E aí ele fala, né, o discípulo ele é alguém, ele é um estudante, né, ele tá ali com o Senhor para seguir o Senhor. E tanto é que até o nome dessa comunidade que ele tá criando agora é Talmidim, né. É. Então, e aí ele fala, quem estava na multidão queria coisas de Jesus, né, fala: "Olha, cura minha filha que tá doente", ou "Me cura, eu preciso de uma cura, eu não ando, eu sou paraplégico", ou eles sempre queriam algo de Jesus, "O que você pode fazer por nós?", né. O que que você o que ok, você tá aí em cima da montanha todo poderoso aí, mas o que que você pode fazer pela gente? Então o pensamento de multidão é esse, assim, é sempre tirar algo de Jesus, sabe, sempre pegar e usufruir de algo de Jesus. E aí ele fala uma coisa muito interessante que é: "Mas o discípulo", ele faz outro tipo de pergunta que é: "Como nós podemos ser como você é?". Sim. Então, eles vêm andando sobre as águas. Cara, como é que a gente pode andar sobre as águas? Então é diferente, é um outro tipo de visão. E essa visão só vem quando a gente tem relacionamento com ele e se identifica como: "Eu sou um discípulo de Jesus. Exato. Eu olho para Jesus e eu quero ser mais parecido com ele", entendeu? Então faz muito sentido, assim, ele lançar esse livro nesse momento de gerar esse movimento de fazer as pessoas olharem para Jesus, tipo: como eu posso me comportar nesse lugar? O que que eu posso, como eu posso refletir o caráter de Cristo nesse lugar, né, é muito É isso. interessante isso. E é um ponto, assim, né, porque quando os discípulos eles se depararam com a vida de Jesus, não houve outra resposta a não ser como eu posso me tornar mais parecido com ele. Uhum. Porque ele é o humano perfeito que, pisou na terra sem mancha, sem pecado, por meio da sua vida, Jesus apresentou um novo e vivo Sim. caminho. Então, ao olhar para Jesus, nós somos deparados com isso, eu preciso me tornar semelhante a ele, sabe. E obviamente existem 2 respostas, né, ou eu preciso que ele me dê o que eu quero, ou eu preciso me tornar como ele, né. E os discípulos eles entraram nisso, eu preciso me tornar como ele. E aí o Douglas ele reflete bastante no livro, então como, Uhum. sabe, como se tornar mais parecido com Jesus? Porque se é pra gente ser como Jesus, se ele é um humano perfeito que nos ensina como nós devemos viver, como? E aí é o título do livro, né, Olhe Olhe. para Jesus. Mas, de forma simplista, né, tentando ser didático aqui no que ele falou ali na revelação, que é muito mais profunda do que isso, mas a gente olhar para Jesus é se tornar cada vez mais parecido com ele. E isso é algo muito louco, porque não é um esforço nosso. Não tem como a Débora reorganizar a vida dela para que, por meio de hábitos e de rotina, ela se torne mais parecida com Jesus. Porque, vamos dar um exemplo, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu conheci uns meninos e eu fiquei muito chocado com isso, porque eh, eles eram adolescentes e eles tinham muito problema com falar palavrão. E aí, o que que eles fizeram para parar de falar palavrão? Eles criaram um acordo entre eles, que era o quê? Toda vez que homens, tá?
enfatiza isso, homens. Bom Todas as enfatizar. vezes que alguém falasse um palavrão, ia levar um soco na boca. Nossa! Só que parece ser legal, né, a ideia, né, tipo de: "Ah, eu vou punir você até você parar de falar palavrão". Só que na prática, não gera transformação. Aquilo ali é só um mecanismo Uhum. que vai te deixar com medo, Sim. porque você sabe que se você falar um palavrão, você vai levar um soco na boca, Uhum. entendeu? E às vezes vai machucar. Então você não fala palavrão não porque você não quer pecar, você não fala palavrão porque você não quer levar um soco na boca. Exatamente. Entende? Que atitude mais crente, né? Mas é sobre seguir regras, né. Quando Exato. a gente fala: "Não, eu não posso fazer isso aqui, porque, tem uma regra a ser seguida". Não é sobre regras, é sobre não ofender o coração de quem a gente ama, né. Exato. E aí, então, você pode estar organizando a sua vida para não fazer coisas que você considera pecado. Só que não necessariamente essas coisas estão te transformando. Sim. O ponto alto é que eu só posso ser transformado e ter uma vida transformada, meus hábitos e os meus pecados serem abandonados quando eu contemplo a face de Deus, quando eu Sim, olho para Jesus. sim. Então não tem como se tornar parecido com Jesus simplesmente montando uma lista de regras do que eu devo ou não devo fazer. É. Eu devo me tornar parecido com Jesus e eu só posso me tornar parecido com ele quando eu olho para ele. É. E é muito interessante, porque como a gente estava falando nisso, né, que ele escolheu encarnar, ele nos deu, não a gente é indesculpável, por quê? A gente poderia dizer: "Ah, mas ninguém viveu assim". "Ah, mas você é muito perfeito, Jesus", tipo Deus é muito perfeito, não tem como viver isso aí. Só que ele fala assim: "Não, beleza, então eu vou e eu vou mostrar o modelo de como é ser feito". Então ele vem, ele encarna 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem, viveu as dores, ele tinha a comida favorita, ele brincava com os amigos, ele ia no templo, ele tinha uma rotina ordinária e ele mostrou pra gente que é possível. Exato. É possível. E aí quando a gente olha pra vida dele, a gente fala: "Putz, eu sou indesculpável, eu não tenho", eu tipo assim: "Ah, mas Jesus não sofreu ansiedade como eu sofro". Não! Tipo assim, Ele ele só só suou só sangue. suou sangue, entendeu? Ele não sentiu as dores que eu senti. Não, espera aí, calma, vamos lá. Ele não passou fome? Não, ele passou fome. Então, assim, ele veio como um modelo, como um arquétipo perfeito, né. Tipo Exato. assim, de eh, como é viver, de uma vida uma forma santa. Então o próprio Deus desceu e falou: "Olha, é possível viver de forma santa, santificada, né". E é louco porque na doutrina da encarnação a gente aprende que embora Jesus ele fosse 100% Deus, ele escolheu viver guiado pelo Espírito Santo. Sim. Então tudo que ele fazia era movido pelo Espírito Santo. E olha que legal, nós temos o Espírito Santo. Uau! Então, o Caramba! mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que moveu a vida de Jesus, que fez com que ele realizasse sinais e maravilhas, está sobre nós. E isso é poderoso. A gente Exato, não durante o dia da rotina, a gente não tem noção do que habita dentro de nós. exato, Do que assim, às vezes a gente passa uma dificuldade e fala: "Mas espera aí, o Espírito Santo tá dentro de mim". Tipo assim, como é que eu vou responder a isso? Eu tenho o Espírito Santo, sabe. Então, é diferente, por exemplo, de Moisés, né, o povo não eles não tinham o Espírito Santo, sabe. exato. Eu vi uma vez, né, um irmão pregando, e aí ele falou assim: "Cara, quando chegar na eternidade, a gente fica falando: 'Ah, eu vou querer falar com Davi, vou querer falar com Moisés, com Abraão e tal'". E ele falou assim: "Cara, eu imagino que eles vão querer me perguntar pra gente: 'Como é que é ter o Espírito Santo dentro de você? Que você fez com o Espírito Santo dentro de você?'". E eu falei assim: "Caraca, é verdade, o que que eu tô fazendo tendo isso dentro de mim, sabe? Tendo o Espírito Santo, a revelação, dentro de mim". Então a gente é indesculpável de Exato. olhar pra Jesus, a gente precisa olhar pra Jesus, sabe? E sabe que é louco, né, porque assim, é por vezes a gente foi movido a se aproximar de Deus para querer algo em troca, né, a gente Uhum. jejuava porque a gente queria algo, a gente orava porque a gente queria receber algo, a gente buscava Deus porque a gente queria uma unção É igual a multidão, né? diferenciada. Só que a gente percebe que um modelo que Jesus apresenta para nós é buscá-lo porque nós queremos mais dele. Sim, É segui-lo porque nós queremos estar com ele, estar com Jesus pelo relacionamento que a gente tem com ele, não simplesmente porque ele pode oferecer para nós. E isso muda tudo.
É, Isso muda tudo a forma como nós vivemos, a forma como nós movemos, né. Tem até a história de Jacó. Jacó, ele era movido pela bênção. Ele queria ser abençoado, ele roubou a primogenitura do irmão 2 vezes, ele foi pra terra dos seus parentes lá, ele ficou lutando com Labão durante 14 anos para ser abençoado. E ele chega diante de Deus, ele luta com Deus, ele chega diante de Deus e Deus fala pra ele, "O que você quer?" E aí ele fala assim: "Eu não vou te largar enquanto você não me abençoar". Pensa num cara que queria a bênção. ele queria muito a benção. Ele queria muito. Só que o que que acontece? Quando ele chega diante de Deus, o que que ele recebe? Transformação. Porque Deus fala pra ele: "Legal, você quer a bênção, Hum, mas a partir de hoje você não é mais Jacó, você é Israel". uhum. Então, às vezes a gente tá aqui, ó: "Eu quero a bênção, eu quero a bênção", mas Deus quer nos transformar à sua Sim. imagem. E esse e isso é uma benção, né. Exato, Essa é a recompensa. Porque às vezes a gente fala: "Ah, é a recompensa, né, dos que esperam nele", ou a gente fala tanto sobre galardão, né, mas assim, a recompensa a maior recompensa é ele, né, a música do exato. Alê também, "Cristo é tudo que Deus pode nos dar", né. Tipo assim, Cada ele vídeo uma música uma do Alê música do Alê nova. diferente. Mas ele é a maior recompensa que a gente pode receber. Exato, E, através disso, ele fala: "Olha, seja como eu sou". Gente, isso é muito poderoso. Tipo assim, Deus de todo o universo, ele fala para uma criatura que ele criou, que ofende ele o tempo inteiro, pecando e caindo. Ele fala: "Não, não, 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 espera aí. Seja como eu sou, eu quero que você seja como eu sou. Eu quero que você entre na dança da trindade que existe por toda a eternidade". Tipo, eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabe? O Pai, o Filho e o Espírito Santo e a gente lá dentro, sabe? exato. Ele nos convida a nos tornarmos como ele, participantes do que ele tá fazendo. Isso pra mim é surreal. Isso é surreal. Gente, que outra religião a gente tem a oportunidade de olhar e conhecer o nosso Deus criador dessa forma? Exato. Nenhuma. Nenhum outro Deus é pai, nenhum outro Deus é filho e espírito, nenhum outro Deus é trino. Então, assim, nós temos uma oportunidade única e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. É isso. E eu acho que também, assim, né, caminhando mais para o assunto do livro, um dos pontos que o Douglas traz no livro é que na cultura hoje, no modelo que nós vivemos hoje, tenta nos roubar de ver Jesus. Nós estamos numa guerra contra os nossos olhos, né. Sim. Existe uma guerra, para roubar a nossa atenção, os nossos olhos, aquilo que a gente vê. Porque você percebe que a estratégia de Satanás, por vezes, ela não é nos tirar de Deus, ela não é Uhum. nos fazer desviar, mas é ela nos fazer parar de olhar para aquilo que Sim. verdadeiramente importa. E como nossa geração é uma geração que está cada vez mais distraída. É. Nós somos o povo, para você ter uma ideia, nós somos um dos países, acho que top 3 com mais tempo de telas. Todavia, a gente também é o país com maior índice de ansiedade do mundo. Em contrapartida, isso está cada vez mais nos roubando de ver a face de Deus. Sim. O nosso celular, tudo, a nossa vida, o nosso cotidiano, porque eu até mandei um meme esses dias pro pessoal lá do escritório, mandei pra Débora também, que é o quê? Esses dias, ontem, que era assim, quando tudo é urgente e você não sabe por onde você começa, aí era uma senhorinha assim, ó. Mas todas as demandas do mundo são urgentes. Sim. Você precisa comprar aquilo agora. Você precisa ver esse vídeo agora. Você precisa disso agora, agora, agora. Sua atenção, olha pra cá. E a gente tá tão sobrecarregado de coisas pra olhar que a gente acaba nos perdendo de vista e de olhar para aquilo que É. verdadeiramente importa. A gente fica tão sobrecarregado com tantos afazeres que a gente fala assim: "Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer aquilo ali, deixa eu fazer aquilo ali", e a Exato. gente esquece de olhar pra E Deus. às vezes, o mais profundo ainda, e às vezes o que nos rouba de olhar para Jesus é a própria dinâmica da nossa comunidade local. Sim.
Porque eu tenho muitos afazeres, muitas Uhum. agendas, muitos eventos, tenho pregações disponíveis no YouTube e agora eu só ouço meu pregador favorito, e aí se é um dia que o Douglas não vai pregar na igreja, eu não vou, sabe. Mas, enfim, a gente é cada vez mais seletivo, só que às vezes isso está cada vez mais Uhum. nos roubando de olhar para Sim, aquilo que verdadeiramente importa, sabe. sim. Eu não conheço outra geração, acho que a nossa é a primeira geração, que tem disponibilidade de pregações 24 horas e conteúdos Exato. bíblicos 24 horas por dia. Isso é até assustador um É pouco, né. assustador. Todo mundo tem um canal, todo mundo fala algo, todo mundo tem um lugar para dar sua voz. Isso é muito bom. A gente tem um canal de Desascope, a gente tem um canal fortíssimo. Mas aí, como você falou, isso entorpece a gente, achando que a gente tá olhando para Jesus e não tá olhando para Jesus. Então, de fato, a gente precisa consumir livros importantes, a gente precisa ouvir pregações importantes, mas a gente precisa ter o nosso tempo olhando para Jesus. Porque e esse tempo não é um tempo onde você vai ser recompensado, que você vai estar num palco, Exato. né, que você vai estar num canal como Desascope já chegou a 2.000.000 já, né? Já Já. passou. É, já até passou os 2.000.000. Então, você não vai estar no canal como Desascope, como o Douglas, com 2.000.000 de seguidores, de inscritos, mas você vai estar no seu quarto com a sua porta fechada e conhecendo e olhando para Jesus. E é muito interessante, porque quando Jesus fala sobre, o jejum, né, por exemplo, ele fala para você não parecer que está jejuando, né. Mas é porque naquela época os fariseus eles mostravam que eles estavam orando, que eles estavam jejuando. Era algo que eles realmente faziam. Você ele em praça pública. Inclusive, se você for lá hoje, eles continuam fazendo da mesma Continuam forma. fazendo da mesma forma, porque os fariseus eles faziam tudo para serem vistos. E aí o que que Jesus está falando quando entra no seu quarto e fecha a sua porta? É literalmente, você tem que entrar num quarto e você tem que fechar a sua porta, não necessariamente. Mas não é sobre isso, é sobre o seu coração, não mostre que você está fazendo isso, não faça isso para ser visto, não jejue para ser visto. Então, quando você estiver jejuando, pareça que você está bem, que você está bem, porque muito doido, né, que às vezes muitas pessoas já me falaram isso, tipo: "Ah, eu tô jejuando, tá, não conta pra ninguém não, não quero que ninguém saiba". Tipo, não é sobre isso, sabe? De você não poder almoçar com um irmão da igreja, porque você tá jejuando, mas você não vai falar que tá jejuando, porque você não quer a glória pra si, não é sobre isso, mas é o coração. Jesus sempre busca o coração, a intenção do coração, sabe? Então a gente não pode deixar as as coisas que são bonitas, né, o que parece nos roubar de um tempo precioso, que é entrar no quarto, fechar a nossa porta e orar e olhar para Jesus. Claro que a nossa vida ordinária toda a gente precisa olhar para Jesus, né, toda a nossa rotina, mas a gente precisa de um tempo para olhar para Jesus. Sim. E tem uma parte muito importante, muito legal aqui do livro, que eu até deixei marcado aqui, eu vou até mostrar aqui se não sei se vai aparecer, mas que o livro ele é cheio de ilustrações, assim, para trazer a gente para o tema. E essa ilustração aqui fala, né, lugar de intimidade, então é uma porta, e fala: "Você consegue orar quando a principal recompensa é a intimidade com Deus?". Então fala muito do que a gente estava falando, né, sobre a recompensa, o que é de fato a recompensa. Ele é a recompensa. Sim. Então eu achei isso muito legal do livro. Tem uma frase, né, que ele fala assim, ó: "Se estamos ocupados demais para ouvir o nosso Senhor, então estamos ocupados com coisas que Deus não nos chamou para fazer". Porque se as coisas estão nos Forte. roubando de ouvir a Deus, significa que nós estamos fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer. É, Porque, muito provavelmente nós estamos envolvidos em atividades, em coisas que Deus não nos convidou a fazer e agora nós estamos sobrecarregados, nós estamos, eh, atarefados demais para ouvir a voz de Deus, né. é. E aí, assim, só pra gente, né, recapitular o como, né, e ele fala: "Olhe para a humanidade de Jesus, olhe para a santidade de Jesus e olhe para a identidade de Jesus". Então olhar para Jesus não é uma coisa trivial que a gente fala passa batido no nosso dia, na nossa rotina, mas estudar quem Jesus é e gastar tempo com quem ele é, isso faz total diferença para como a gente vai viver a nossa vida. Sim, E quem nós seremos e nos transformaremos, sabe. Então, eu acho que esse livro, assim, ele vem e ele assim, a gente pode falar muito mais coisa desse livro, mas a gente não vai dar muito spoiler, mas esse livro ele vem de frente, assim, e
complementando algo que a gente já vem falando como movimento e o Douglas já vem falando há muitos anos, que é, cara, como você falou, né, o Cópias de Jesus. Ele é um pouco mais profundo, um 2.0, mas cara, como a gente pode ser parecido com Jesus. Eu lembro que tem uma frase, que eu até já falei em um book talk, que é o plano eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Então esse é o plano de Deus. Por que que a gente bate tanto nessa tecla? Por que que o Douglas fez esse livro? Por que que a gente nosso movimento se chama isso? Por quê? Porque é o propósito eterno de Deus, é ter uma família semelhante a filhos igual a Jesus Cristo. Exato. Então a gente precisa moldar a nossa vida nisso, sabe. É isso. Amém. Amém. Bom, gente, então é isso. Vou mostrar aqui o livro de novo pra vocês, até espera aí, tem até fitilho, ó, só vou mostrar o fitilho pra vocês, ó. Esse aqui é o meu livro, então você pode adquirir o seu, o link vai estar aqui na descrição. O Douglas já lançou esse livro, ele lançou na semana passada, então a gente tá lançando esse vídeo aqui uma semana depois. É um livro importantíssimo e se eu fosse você, eu não deixava de comprar, não deixava de adquirir. Poderia falar pra você pegar emprestado, mas como acabou de lançar, nem tem como você pegar emprestado. Então, se eu fosse você, eu comprava e até emprestava para os seus amigos aí, para poder ler e para que vocês possam se aprofundar nesse tema, porque é muito prático. Esse livro é uma ideia de trazer a forma prática de como olhar para Jesus. Então é isso. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tchau.